Olá, eu sou Marcos Barros, esse é o nosso canal Geoide. E sancionaram mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que eles já perderam as contas de quantas sanções eles levantaram contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Óbvio que tem bolsonarista por aí sorrindo, achando maravilha. E o traíra filho do Bolsonaro deve estar lá também fazendo festa com o nosso dinheiro, diga-se de passagem, nos Estados Unidos, comemorando mais essas sanções. Agora, a tal da lei que ele tanto fala, Magnitsky. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo, que parece até uma piada, mas é realidade do Brasil e do mundo que nós vivemos nesse momento. Você acha, eu vou lhe fazer uma pergunta e gostaria que você deixasse aí seu comentário, que o ministro Alexandre de Moraes vai se dobrar a essas sanções norte-americanas, ou que alguma dessas sanções seja capaz de fazer efeito, de mudar a opinião de alguém em cima do mundo? A grande pergunta também é essa. Deixa aí o seu comentário nesse assunto e vamos fazer a discussão desses fatos que estão ocorrendo no momento. Vamos lá? Muito bem. A Lei Magnitsky é uma lei criada lá pelo governo norte-americano, lá com seu congresso de democratas e republicanos, a maior democracia do mundo, que se acha no direito de sancionar o mundo inteiro. Sanciona país, sanciona empresas, sanciona pessoas. Nenhuma das sanções adiantou de nada até hoje. Cuba está de pé, a Venezuela está de pé e a Rússia está super de pé mais ainda. O Irã e muitos outros países. Agora ele quer fazer sanções contra a China, contra o Brasil, contra a União Europeia. Não conseguiu muita coisa até agora. Mas, no arroto da bravataria, o filho de Bolsonaro, aquele traidor da pátria que está lá nos Estados Unidos, faz todo tipo de gritaria. O cara parece que não está bem da psique, sabe, das faculdades mentais, se é que tem alguma mente dentro daquele cérebro. A realidade é essa. Ele aparece constantemente fazendo ameaças às autoridades, às instituições, ao povo como um todo do Brasil. Porque quando ele ameaça o governo, quando ele ameaça as instituições democráticas, tipo o STF, a Câmara de Deputados, o Ministério Público, a Polícia Federal, ele está ameaçando a nação como toda. É isso que precisa ficar entendido na cabeça, pelo menos dele. Olha, e nada disso mudou uma vírgula, um ponto, uma reticência, e nos fatos, e nas ações, e nas medidas que precisam ser tomadas. Muito pelo contrário, o processo de Bolsonaro continua correndo normalmente dentro dos trâmites legais, dando a ele todos os direitos que a lei permite, não só contra Bolsonaro, mas contra todos os outros envolvidos nos golpes de Estado. Entendeu? Tanto assim que ele sabe que o direito deles está sendo preservado, que mesmo depois de condenado eles fogem. Olha o caso da Carla Zambelli, agora do senador Marcos Duval, do deputado Eduardo Bolsonaro, conhecido como Eduardo Bananinha. Parece que ele está fazendo jus a esse apelido que botaram dele nas redes sociais, na mídia em geral. Veja só, é uma questão de hombridade, de honestidade. Nenhum homem honesto, nenhum homem de caráter vai se permitir ter medo, vai se permitir se ajoelhar perante quem quer que seja o imperador ou o império. Pessoas de caráter, de personalidade, são altivas, são soberanas, sabem aonde estão pisando e sabem o que estão fazendo. Precisa ensinar a esse povo da extrema-direita o que é hombridade, o que é personalidade, o que é caráter, o que é capacidade de ação e de reação. Eles não sabem, eles pensam que todos são covardes igual a eles, que na menor dificuldade já fogem e desaparecem. Mas eu sempre digo, a justiça tarda, retarda, mas ela aparece no final. Caso de Zambelli, presa, com certeza será deportada. Isso aí já é ponto comum entre todos os juristas brasileiros. No caso de Eduardo Bolsonaro, ele se vale de uma situação de momento, porque a democracia norte-americana prevê eleições.
E as eleições mudam os mandatários e muda todo aquele grupo que está ali no governo. E com essas mudanças, muitas vezes elas tendem a ser radicais, ele pode entrar numa espiral, uma vertente de queda livre que ele nem vai imaginar. E ser também expulso dos Estados Unidos, extraditado para o Brasil. Aí ele vai pagar pelos crimes deles aqui. Se ele imagina que passou pela cabeça dele que ele vai concorrer a uma eleição presidencial, como alguns falam aí, gente, ferro na boneca, dá um choque nesse rapaz de realidade. Não vai, amigo, até lá você vai, no mínimo, já estar condenado. E mesmo assim, você acredita que o povo brasileiro vai votar num traidor da pátria? Uma minoria burra e estúpida, ranço duro do bolsonarismo, que ele vê em torno de 15% a 20% da população, talvez sim, mesmo dividida, porque elas têm outros candidatos fortes de preferência de cada um. Então a situação é muito complicada, mas não é para o ministro Alexandre de Moraes. Ele não vai poder movimentar contas no exterior. Sério? Será que as instituições de crédito financeiro respeitam mesmo essa lei Magnitsky? Eu acho que não. Agora sim, ele não vai poder entrar nos Estados Unidos. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem quer ir para aquela zerda? Porque os aeroportos estão vazios. A gente está cheio na internet de vídeos mostrando. As pessoas estão filmando. Os norte-americanos estão assustados filmando. As cidades turísticas, os locais de entretenimento e lazer, os aeroportos, as agências de viagem gritando, as empresas de aviação aérea gritando, esperneando contra o governo dos Estados Unidos de Trump, que está quebrando a economia que já era cambaleante. Então a pergunta é, alguém quer realmente ir para os Estados Unidos? Será que o ministro está preocupado em ir para os Estados Unidos? Porque no mundo são 198, 199 países. Os Estados Unidos não é o único destino, nem é o melhor nessa época. Não, é porque não vai poder ir para Disney. Fazer o quê? Ver boneco de plástico e boneco fabricado na China, diga-se de passagem. Além de serem de plásticos, Pateta, Mickey Mouse, Pato Donald, fabricados na China. Ninguém está muito afim de ver boneco de plástico, não. Tem maravilhas, tem as 7 maravilhas do mundo, as 8ª, as 11ª, espalhadas pelo mundo inteiro para você ver coisa muito mais bonita e interessante do que ver boneco de plástico, ou mesmo jogar nos cassinos de Las Vegas. Quem dirá passear pela Broadway, pela Quinta Avenida em Nova York? Muito menos querer ver a cara da Casa Branca, né? Que a essa altura deve estar sendo pintada de preto, porque o negócio por lá está meio complicado. Marcos, se você falar assim, você nunca mais vai entrar nos Estados Unidos. Não faço questão. Já conheci muitos lugares. Estados Unidos nunca fiz questão de viajar. Isso aí não tenha dúvida. E não pretendo ir. Então, eu acredito que o ministro de Alexandre de Moraes não está com medo de lei Magnitsky nenhuma. De lei magnífica, nem lei maravilhosa. Muito pelo contrário. Ele é competente e inteligente a ponto de saber que o Brasil está com ele. E ele tem que cumprir a sua obrigação como ministro da Corte Superior Brasileira. Ou seja, julgar os condenados, proceder os trâmites legais. E, se forem condenados, cumprirem suas penas na cadeia, que é o lugar deles. E os fugitivos, trazer de volta para também cumprir suas penas. Não vai mudar nada. Nem lei Magnitsky, nem lei nenhuma. Não mudou para o resto do mundo. Não vai mudar para o Brasil. Agora, precisa dizer isso aos borra-botas vira-lata da extrema-direita. Os traidores da pátria, que fica levantando bandeira de Trump em solo nacional. E para a população que ainda, cabeça de bagre, vota nesses indivíduos, que aí tem a fé em Deus, né? Finalmente a gente descobriu quantos traidores da pátria o Brasil tem. Paciência. Pessoal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha ele com mais gente. Você realmente acha que Moraes, eu vou fazer a pergunta de novo, está com medo de alguma lei, de alguma sanção nos Estados Unidos? Você acha que isso vai afetar o julgamento do STF? Deixa seu comentário, que ele é muito importante.
ajude a crescer o nosso canal, que nós lhe agradecemos muito. Se inscreva nele se não for inscrito. E até a próxima.